Bom dia, irmãos. Somos gratos a Deus por estar na casa do Senhor nessa manhã fria, e nós agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá. Eu falo que nós estamos passando pelo vale, e esse vale não é muito fácil, mas o cristão sempre ele aprende muito mais no vale. Sempre ele aprende muito mais nas situações difíceis. E a igreja em um todo está passando por isso. E quando a palavra de Deus diz que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho, e muitos os que vão por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho, poucos há que se encontram. Eu falo aqui, sempre quando nós temos um problema sério, muitas pessoas vão deixando. Mas nós temos o nosso guia, que é Jesus Cristo, o autor, o consumador da nossa fé, e Ele nos guiará, e guiará até o fim. Nós podemos ter a firme confiança de que Deus está no comando da tua igreja. Ele está preparando a sua igreja para o encontro real com Jesus Cristo. Nesta manhã, nós vamos orar, agradecendo a Deus pela bênção de termos Ele como nosso Senhor e Pastor. Vamos ficar de pé? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que nos dá, Senhor, de estar na tua casa nessa manhã fria, quando muitas pessoas estão no aconchego dos seus lares. Nós te agradecemos porque podemos sair de nossa casa e estar aqui para ter comunhão uns com os outros e adorar, Senhor, na tua casa. Obrigado, Deus, por esse momento. Te pedimos que tu esteja abençoando, Senhor, cada pessoa que está ouvindo, Senhor, nesse momento, na sua casa, através da transmissão. Ó Senhor, abençoa ricamente as nossas vidas, abençoa todos aqueles que puderam chegar aqui e aqueles que ainda estão a caminho, que tu esteja abençoando. Dá-nos paz nesse dia, dá alegria em te servir. Perdoa, Senhor, as faltas que nós cometemos contra ti, mas tu, Senhor, és o grande amor, aquele que tem compaixão das nossas vidas. Ó Senhor, nosso Deus, que tu esteja olhando para a tua igreja. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler o Salmo 84. A felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Eu vou ler, os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe os seus filhos até mesmo nos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passam pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo meu,
nosso, contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor, Deus é um sol, é escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem alguns aos que andam na retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Nesse versículo aqui, eu sempre achei que falta alguma coisa, porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000. Para aí. Na minha Bíblia está assim: preferia estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas dos ímpios. Eu preferia dizer, vale mais um dia nos teus atos do que 1000 em outro qualquer lugar, né? Mas que esse salmo ele é um salmo que o autor do salmo, os filhos de Coré, ele fala que quão amáveis são os seus tabernáculos, a minha alma deseja estar nos seus atos. Esse é um desejo do cristão, de estar na casa do Senhor, estar nos atos do Senhor e estar sempre buscando habitar na tenda do Senhor. Porque a casa do Senhor, nos parece que muita gente tem a cabeça de que você pode ser cristão na sua casa, em qualquer lugar, pode sim. Mas se você estudar a Bíblia, você vai ver que Deus exige um lugar, uma casa, um lugar para que nós nos reunimos e louvamos ao Senhor. E este é o lugar, este é a casa do Senhor. Então, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Pode sentar? Vamos cantar o hino 403? Isaac, você pode ajudar aqui? Hino 403, alegre. Só um instantinho aí que eles estão acertando a transparência. Os irmãos não imaginam o quanto eu sofri esse tempo que eu não podia vir aqui. Porque desde criança eu sempre busquei estar na igreja, na casa do Senhor. E para mim foi um tempo muito difícil, foi uma prova que Deus fez comigo. A gente tinha tantos planos para esse ano e Deus foi dizendo não. E então nós precisamos entender o não de Deus muitas vezes na nossa vida. Vamos ficar de pé para a gente cantar? Luz
favor, vem nos abrilhantar nessa manhã. Amém? Obrigado, irmã, por esse hino gostoso de ouvir. Deus abençoe você. Tivemos ontem aqui, culto dos jovens, uma peça muito bacana, e um grupo cantando. Eu saí daqui muito feliz. Eu acho que o trabalho não é uma multidão. Eu falo que o trabalho não precisa ter muita gente, precisa ter qualidade, não precisa ter quantidade. A qualidade foi muito boa, a mensagem do pastor muito boa. Então nós agradecemos a Deus, porque nessa igreja se prega a palavra de Deus. Não é uma igreja que inventa, não é uma igreja que está inventando coisa para atrair pessoas. Se a atração de uma pessoa não for Jesus Cristo, ele não deve vir à igreja. Porque a nossa atração, o nosso intuito é louvar e engrandecer o único e suficiente Salvador das nossas almas, que é Jesus Cristo. Ele seja toda a honra e toda a glória. Nada de inventar. Muitas igrejas estão inventando coisas para atrair pessoas. Isso não resolve. A atração maior tem que ser Cristo. E se isso não acontece numa vida, ela está fora dos planos de Deus. Deus abençoe
todos aqueles que trabalharam ontem para ter aquela festa bonita. E eu agradeço a Deus pela vida da Vanessa. A Vanessa, ela tem passado momentos difíceis na vida dela, mas ela não deixa o trabalho. Quantas pessoas saudáveis, esbanjando saúde, podia estar aqui ajudando, mas não está. Mas a obra de Deus é assim. Não é dos fortes, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, diz o hino, não é? Então, que Deus esteja abençoando todos aqueles que contribuíram para o trabalho de ontem. Que Deus esteja abençoando essa igreja. Que muitas pessoas vão vir aqui, ainda aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador. Muito bem. Nós precisamos tirar a nossa oferta, né? E quero convidar o irmão. Geraldo. Vamos ficar de pé? E aquele que trouxe a sua oferta, nós vamos estar cantando. Isaac, você pode vir? Mais um hino aqui. (419) Mãos ao trabalho, crentes. Senhor, nós te agradecemos por esta hora. Te agradecemos, ó Deus, pela oferta levantada.
Te pedimos uma bênção especial, Senhor, por cada servo teu, que tem ajudado a manter essa obra. Que tu, ó Deus, derrama as mais ricas bênçãos sobre a vida de cada um. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então ouvir agora o pastor, que vai nos trazer uma lição preciosa sobre as marcas de uma igreja. CT. Bom dia, meus irmãos. Um instantezinho em pé. Temos poucos aniversariantes, nós vamos reconhecer esses aniversariantes através aqui das fotos, ler o texto bíblico e orar, pedindo sabedoria ao Senhor para a aula desta manhã. Nós não tivemos visto, a irmã vai distribuir aí as folhas referentes à aula de hoje. Em breve teremos aí para os alunos presenciais a lição, o livro, como nós temos distribuídos antes da pandemia, e nós estamos seguindo agora o material da mesma editora que nós temos utilizado no aprendizado. Enquanto os irmãos estão pegando aí o material, eu vou lembrar aqui quem completou mais um ano de vida, para que nós oremos por eles também. Então nós tivemos como aniversariante nesta semana, ou melhor, na semana passada, eu creio que a primeira foto é isso, irmã Eliane Souza Lima. Então, ela completou mais um ano de vida no dia 26. Que Deus esteja abençoando grandemente a vida da nossa irmã. Também completou mais um ano de vida a irmã Maria da Paixão. Oremos para que Deus esteja abençoando, dando saúde e abençoando a sua família. O trabalho anterior que eu estive ali liderando, iniciou na residência dela, lá no Jardim São Luís. Também vamos louvar a Deus pela vida do nosso irmão Wagner. Ele não está aqui presencial, mas eu vi que ele está acompanhando aí a transmissão online. Aniversário de casamento, olha aí, Wagner e irmã Célia. Que Deus abençoe a vida deste casal, amém? Antes da oração, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 28. Vou ficar aqui mais próximo dos irmãos, um púlpito menor. Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. E logo após a leitura destes versículos, nós vamos orar pedindo a direção do Senhor sobre as nossas vidas. Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20. Diz a palavra do Senhor: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Oremos. Pai, mais uma vez queremos louvar o Teu nome, ó Deus, por estes irmãos que completaram mais um ano de vida, e que alegria é para nós saber que esses também já receberam o maior presente de todos, que é ter Jesus como seu Salvador. Rogamos, ó Pai, que venha abençoar as suas vidas, dando a direção diante das escolhas que temos que fazer no dia a dia, e que possa alcançar os alvos, os objetivos que tem traçado para as suas vidas. Abençoe a vida também do casal Wagner e Célia, que permaneçam firmes no Senhor até a volta de Cristo. E oramos agora, pedindo a direção do Teu Espírito, para que venhamos a compreender a verdade da Tua Palavra e os ensinos preciosos que Tens para as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Podem se assentar.
Realmente, como o irmão Israel falou, ontem foi um trabalho abençoado e que bênção, né? Nós temos recebido aí nesses trabalhos alguns irmãos que vêm e são de outras igrejas, né? E se disponibilizam a vir aqui com plena disposição também para tocar, para louvar, para enriquecer aqui o culto, o momento de adoração. E isso deve ser aí um grande estímulo para as nossas vidas, para que sirvamos ao Senhor fielmente. Então são irmãos que eu falei, como eu disse, né, que pertencem a outras igrejas locais. Uma igreja local é uma igreja organizada, onde se reúne um grupo de salvos. E nós aqui, Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém, somos uma igreja local. E algo que nós vamos ver aqui no início, né, nesta aula de hoje, também é esta menção. Logo no primeiro ponto vai tratar disso, igreja local e igreja universal. Essa igreja universal que nós estamos falando é a igreja composta por todos os salvos do mundo. E em Hebreus há uma menção desta igreja, porque nós sabemos que todos os salvos em Cristo Jesus um dia estarão na presença do Senhor. E aqueles que já partiram estão lá. Então eles certamente pertenceram a algumas igrejas locais, mas fazendo parte desta igreja invisível, como corpo de Cristo, estão com o Senhor. Esse tema aqui, igreja saudável, na verdade as marcas de uma igreja saudável, é muito destacado através de um pastor que ele tendo esse entendimento, essa compreensão, quando no passado alguns homens, servos de Deus, procuraram encontrar o que é uma igreja saudável, uma igreja que caminha de acordo com o princípio da palavra de Deus. Esta igreja que vai se desenvolvendo no livro de Atos e que depois nós encontramos as epístolas escritas a algumas igrejas existentes na época. Quando nós olhamos para essas igrejas, nós encontramos algumas características que nos apontam para esta realidade de que são uma igreja saudável. Então, na introdução desta aula de hoje, nós temos algo aí colocado, e eu quero ler apenas a primeira frase que nós encontramos aí. Nós não vamos ler tudo que está escrito aqui, nossos irmãos têm o conteúdo em suas mãos, vão levar com vocês e poderão ler, né? Mas diante do tempo que nós temos aqui para esta aula, eu quero destacar o que está aí nessa introdução. Vivemos hoje em uma sociedade que trocou a definição bíblica de amor por uma visão marcada de individualismo e consumismo, com fobia a comprometimentos e instituições. Esta frase aqui, como está aí, destaca uma realidade que nós estamos vivendo nas igrejas hoje em dia. Seja lá uma igreja que podemos colocar como uma igreja verdadeira ou uma igreja que não é verdadeira. Nós encontramos esta marca no meio da sociedade que nós estamos inseridos. O grande destaque nesta frase está em duas palavras aí, ou seja, marcada de individualismo e consumismo. A sociedade hoje é uma sociedade individualista. Estão pensando cada um em si mesmo. Também a sociedade que nós vivemos ela é marcada pelo consumismo, o ter. E olhando para a igreja de maneira geral, nós vemos essas marcas também. Ou será que você não consegue enxergar em algumas igrejas esta marca aí do individualismo e do consumismo? Podemos olhar de uma maneira ampla e ver aquelas igrejas onde a proposta é o enriquecimento de todos que fazem parte daquela igreja. E apresentam algumas propostas para isso, não é? Dar tudo que tem e exigir do Senhor. É a teologia da prosperidade, podemos dizer de maneira mais ampla e mais aberta. E o individualismo, também nós vemos esta marca. Porque até mesmo para seguir uma dessas propostas, muitas vezes, a pessoa está passando por cima de outros para atingir o seu objetivo. Não é exatamente
o pensamento que há no mundo, marcado pelo consumismo. Eu me lembro um livro que eu li, um livro escrito há muito tempo pela editora Mundo Cristão, título O Homem de Hoje, e é um capítulo que ele fala acerca do consumismo. E ele começou a mencionar que certa vez ele estava sentado, esse autor americano, vendo a TV e vendo os comerciais, né, e aquela proposta de adquirir tal casa, tal carro, né, comprar tal produto, e ele ficou pensando, se isso aí realmente é a proposta ideal para o ser humano, quem sou eu? E aí nós somos impulsionados pelas propostas comerciais a querermos ter mais e mais. E como ele coloca até naquele livro, em algum ponto, ele diz que nós somos tentados a sempre ter mais, a comprar, ou seja, a adquirir algo com o dinheiro que nós não temos. E como que isso é possível hoje, nós adquirirmos algo com o dinheiro que nós não temos? Com crédito fácil. Cartão de crédito nos traz essa proposta de comprar algo com o dinheiro que nós não temos hoje, crendo que teremos amanhã, e a bola de neve vai aumentando, ou as linhas de crédito, os empréstimos que estão aí com juros abusivos. E aí ele dizia, nós somos tentados a adquirir algo com o dinheiro que nós não temos para fazer o quê? Impressionar as pessoas que estão à nossa volta. E é exatamente o que ele vai colocando diante de algumas ilustrações, olhando à volta, e de repente o vizinho trocou de carro, mas por que eu não vou trocar? Se ele pode, eu posso também, e sem ter aquela necessidade no momento, e nós vamos passando por cima de outros objetivos. E por que colocar isso? Porque hoje nós encontramos igrejas que não são saudáveis, porque estão seguindo exatamente esta proposta do mundo. Há um domínio hoje nas igrejas pela proposta do individualismo e do consumismo. E até mesmo as igrejas que nós temos aí a pregação da palavra, muitas vezes nós encontramos membros que não estão amadurecendo, crescendo na verdade da palavra de Deus, e eles estão se tornando individualistas. Ou será que não existe isso na igreja? Os crentes que querem chamar a atenção para si, que querem um elogio diante daquilo que fazem, se cantam, se ensinam, se estão inseridos aqui no trabalho, mas estão preocupados em chamar a atenção para si mesmo. Então, na introdução, há esse destaque aqui acerca do que está acontecendo na igreja hoje. Uma igreja marcada também pelo individualismo e pelo consumismo. E isso, de que maneira isso está afetando o homem de hoje? De que maneira afeta as pessoas que você conhece que ainda não caminham nessa fé em Cristo Jesus? Elas vão olhar para a igreja de hoje e perceber que há uma mesma característica que encontram lá fora, como eu mencionei. Se há essa correria desordenada da vida no trabalho, na sociedade, podemos colocar aí no estudo, a universidade, aonde um passa por cima do outro, né? As universidades, há muito disso também, né? As brigas ali, um querendo, se destacar mais do que o outro, e não há muitas vezes aquele companheirismo, aquela ajuda mútua, de ajudar aquele que está em dificuldade, que talvez tenha uma dificuldade no aprendizado, uma dificuldade para fazer o seu trabalho. E aí nessa introdução, o autor ele destaca com grande propriedade o que está acontecendo. Logo nesse primeiro parágrafo, na sequência do que eu acabei de dizer, nós encontramos aqui Jonathan Leeman, em seu livro A Regra do Amor, aponta que o imaginário amoroso propagado no romantismo do século XVIII era de casais perdidamente apaixonados, que se colocavam contra todas as estruturas, hierarquias e tradições do passado em prol do que queriam e sentiam. Não é assim quando nós olhamos para a história, as histórias românticas, estão lá casais que estão indo contra a proposta da sociedade, colocando acima de tudo o amor.
E quando nós olhamos também, até para situações aí, de algumas lideranças, a proposta de amor. Hoje comemora-se aí o aniversário da Reforma, e de alguma maneira nos faz pensar exatamente no nome de destaque dentro dessa proposta, Lutero, Martinho Lutero. E ele colocou aquelas teses, compreendendo que no meio religioso onde ele se encontrava, não pregava a verdade da palavra. Em dado momento, ele se levanta como uma voz e coloca aquelas teses, mas tudo isso ele fez envolvido em quê? Amor a um Deus grandioso. Hoje, quando nós olhamos para igrejas que não são saudáveis, qual é o problema maior? Os homens, e quando falo homens, incluímos mulheres, jovens, né? Toda a classe, dentro da igreja local, falta pessoas com este amor genuíno ao Senhor. Eu estava ouvindo o pastor Silas Campos, e ele dizendo que hoje ele pastoreia uma igreja em Campinas, mas ele pastoreou em Tumbã. E ele falou que quando ele chegou naquela cidade do interior, ele pastoreou mais de 10 anos aquela igreja, a mesma igreja. Ele falou que era um hábito pastores irem para essas cidades pequenas e não ficarem mais do que 2 anos, ou 3 no máximo, e iam embora. Se deparavam com problemas e escolhiam o caminho de sair. Eu ouvi isso também do pastor já jubilado, o antigo pastor da PIBA, Igreja do Brás, pastor Vieira, que dirigiu a convenção em São Paulo e falou dessa situação também semelhante. Pastores que ficaram 2, 3 anos, não criaram raízes. E ele podia falar isso porque ele ficou muitos anos à frente de uma igreja. Pastor Mendes, que esteve no retiro da família, falou a mesma coisa. Quando ele liderou a convenção no estado de São Paulo, fez uma pesquisa e foi também destacado isso. Pastores não ficavam mais do que 2, 3 anos. E algumas das situações era o fato de lidar com problemas, talvez pessoas que se colocavam como donos das igrejas e tentando colocar as suas ideias ali. E aí a escolha mais suave, muitas vezes, é o quê? Para que eu vou bater de frente? Eu vou embora, não é? E eu achei interessante que o pastor Silas Campos, ele cita aquela passagem de Paulo a Tito, da carta de Tito, né? Que diz lá que Tito está ali para, o Senhor diz para Tito, né? Por esta causa te deixei em Creta, para colocar em boa ordem as coisas que ainda restam. Quando nós somos verdadeiros cristãos, nós vamos compreender essa verdade. Seja estar numa liderança ou não, mas ser um verdadeiro cristão, nós estamos aqui na sociedade para colocar em boa ordem as coisas que ainda restam, porque a época em que nós vivemos é uma época complicada. Não estão oferecendo realmente a obediência e o amor a Deus acima de todas as coisas. A proposta que o mundo está colocando é sempre o engrandecimento do nosso eu. E é por isso que nós temos algumas perguntas até interessantes aqui, né, nesse quadro aí de escuta, né? Estão vendo aí o quadro? Primeira pergunta: como homens e mulheres influenciados pelo individualismo e pelo consumismo veem a igreja? Você consegue responder essa pergunta? Como é que o homem que é influenciado pelo individualismo e pelo consumismo, ele enxerga a igreja de hoje? Talvez nós podemos parar aqui e já pensar, bom, se ele olha para uma igreja com um problema, uma igreja que também é individualista e consumista, ele vai pensar, poxa, é igual ao mundo que eu vivo. E de fato, até algumas pessoas que estão buscando essas igrejas, porque encontram essa característica. Nós olhamos, por exemplo, o lado comercial, o lado aí de vendas das empresas, eles são motivados a vender mais, motivados a atingir o topo. E eles podem hoje encontrar uma igreja que vai trazer meramente palavras motivacionais. E olha que até na palavra de Deus nós encontramos de fato palavras motivacionais. Há algum tempo atrás, o irmão Wagner compartilhou um vídeo, né? Muito interessante. Existe um homem chamado professor Greves, e ele leva palestras
E eu me lembrei que deixe-me ver, há uns mais de 25 anos atrás, trabalhando em uma empresa, eu fui para uma convenção de vendas lá em Uberlândia, e ele foi um palestrante, e que palestrante! Palestras boas, maravilhosas. É bom ouvir isso. Mas eu lembro que naquela situação, no meio da sua palestra motivacional, ele citou muitos versículos de Provérbios, de Eclesiastes, trazendo motivação para as pessoas. E há muitas pessoas que nem convertidas são e que já têm descoberto esta verdade. Então, se eu sou cristão e o Espírito de Deus habita em mim, lendo a sua palavra, é óbvio que eu vou encontrar também motivações adequadas para a minha vida. Mas qual é o problema da igreja que não é saudável? Traz esta palavra motivacional, a palavra que vai agradar o ego, o eu, mas não vai trazer o evangelho genuíno. Ao longo das lições, nós vamos encontrar as marcas da igreja saudável, e dentre elas é o evangelho. Hoje as igrejas já não se preocupam tanto com o evangelho. Esta semana nós tivemos, as 2 últimas semanas, um assunto que ainda está por aí, a respeito de um pastor que está há muito tempo em uma igreja. A palavra que ele trouxe sobre atualizar a Bíblia, e a sua proposta não foi depois nem apresentar uma desculpa pelo que ele falou, mas defender a posição dele, e o foco que ele traz ali, exatamente diante do que eu vi, é que nós temos que nos preocupar com o Evangelho. Mas ele não fala que esse Evangelho é a realidade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus morreu para nos salvar, e que esse Evangelho é transformador. Pelo contrário, ele está dizendo que hoje é necessário, sim, precisamos receber a todos. As portas da igreja estão abertas a todos para que ouçam o Evangelho, mas esse Evangelho ele transforma vidas, amém? É o que nós encontramos no livro de Atos. As pessoas eram pecadoras, algum tempo atrás pregamos até homens envolvidos com o ocultismo, realmente presos às amarras de Satanás, mas encontrando Jesus, eles eram libertos completamente. Então, os homens e mulheres influenciados pelo individualismo e pelo consumismo estão vendo a igreja, por um lado, como igual ao meio em que eles estão inseridos. E isso é algo muito triste. Como pessoas influenciadas pela fobia, por comprometimentos e instituições, veem a igreja? Para aqueles que não conhecem a verdade, estão enxergando a igreja como uma instituição talvez humana, não é? E a verdade é essa: muitas vezes o foco está em uma liderança, não é? Estão olhando mais para o homem e não para o Deus soberano. E a terceira questão que coloca aqui para reflexão é: você já percebeu algo assim em seu comportamento e em sua igreja? Vê algum sinal disso? É uma pergunta séria que nós temos que fazer de fato. É claro que é fácil, até para mim aqui está olhando para fora e olhando para outros movimentos, mas eu até pincelei aqui. Temos que olhar para dentro da nossa igreja também, olhar para o que nós estamos crendo, o que nós estamos apresentando como crença em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, a maneira como os nossos irmãos estão pensando. E aí, se nós percebermos, fala em nós confessarmos ao Senhor. Se nós percebermos falhas em outros, precisamos também adverti-los, mostrar que estão indo para a direção errada. Posso até afirmar que eu sei que este pastor, diante disso, há pastores que se propuseram a ir ao encontro para conversar, dialogar acerca desses pensamentos colocados. E como igreja local, nós precisamos ser uma igreja madura a esse ponto de chegar lá e dizer: meu irmão, calma lá, o que você está pensando? E aí nós vamos perceber que muitas vezes os pensamentos são pensamentos humanos, não trazem um embasamento na verdade da palavra de Deus. Então, o primeiro ponto da lição que nós encontramos aqui é o seguinte: igreja, o plano de Jesus. Igreja, o plano de Jesus. Como isso é importante.
Muitos cristãos estão esquecendo que a igreja é plano de Jesus, não é plano de homem. Não é o meu plano, não é o plano da irmã Dilza, não é o plano do irmão Israel, é o plano de Jesus. O texto básico e conhecidíssimo que nós chegamos a ler naquele início, fala que esse Jesus, ele é o fundador, ele é o cabeça da igreja. E ele deixa ali até um direcionamento para essa igreja, que é o que? Pregar o Evangelho, pregar essa boa notícia, e fazer o que? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar a guardar todas as coisas que Ele tem nos ordenado. Nós precisamos compreender esta verdade. Esta frase é do pastor Daker, dos Estados Unidos, que é um dos grandes divulgadores aí sobre as marcas, 9 marcas de uma igreja saudável. Nós encontramos alguns livros a respeito disso. E ele traz esta afirmativa: a igreja não é um acessório, mas é a forma de seguir a Jesus. Nós estamos reunidos aqui para aprender mais sobre a verdade de Deus e o mandamento de Jesus, que é o nosso Deus também, a maneira do nosso Salvador, e seguir os passos dele. Então a igreja é o plano de Jesus, e nós precisamos conhecer o plano de Jesus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Hoje nós vivemos um comodismo dentro do cristianismo, onde as pessoas estão procurando aquelas palavras de impacto, não é? Aquelas pregações empolgantes, e na verdade, quando nós vamos olhar, há muitos pregadores nas redes sociais que estão trazendo ali uma palavra com ênfase, mas sem embasamento bíblico. Citam a Bíblia, mas sem uma interpretação correta. Nós precisamos ter muito zelo e muito cuidado, e é por isso que, olhando para a palavra de Deus, nós precisamos estudar para que não sejamos enganados. Veja que aqui no ponto 1 está escrito: Mateus é o único que registra a palavra igreja nos lábios de Jesus. Isso está em Mateus 16, 18 e 18, 17. É claro que para o evangelista a vida cristã deve ser vivida em comunidade. Na grande comissão, Jesus orientou os apóstolos sobre o que fazer após a sua partida. Eles deviam fazer discípulos, deviam proclamar o Evangelho e batizar aqueles que recebessem a palavra, submetendo-se à suprema autoridade de Jesus. Entretanto, a comissão não para por aí. O Senhor orientou os novos discípulos a não viverem desarraigados, e sim debaixo do ensino apostólico, aprendendo a obedecer tudo quanto o mestre ordenava. Então nós vemos isso, a igreja que vai se desenvolvendo, crescendo a partir do mandamento de Jesus, orientado sobre os ensinos dos apóstolos, e nós hoje podemos ser orientados da mesma maneira. Então, somente lendo a palavra de Deus e obedecendo a verdade da palavra de Deus. Então, nós vamos perceber que esta igreja saudável é uma igreja que obedece os ensinos de Jesus. É uma igreja que faz discípulos. Não é isso? A ênfase fazendo discípulos de todas as nações. E eu tenho destacado esta verdade, né? Que o discípulo, aquele que faz discípulo, ele está levando sim o conteúdo da verdade, da palavra de Deus, mas ele está levando também, ele está deixando marcas da própria vida como testemunho. Olhe para Jesus. Ele caminhava com os discípulos e ele ensinava os seus discípulos, mas também ele deixou a marca da própria vida na vida dos seus discípulos, porque os discípulos viram que Jesus ele orava. Apesar de toda a correria, ele tinha um tempo para conversar com o Pai. Eles viram que Jesus ele conhecia a verdade da palavra de Deus, e eles observavam também a maneira como o Senhor Jesus tratava do problema, das necessidades do próximo. Nós, como verdadeiros cristãos, precisamos fazer isso também. Nós precisamos deixar marcas naqueles que estão chegando ao conhecimento da verdade de Cristo.
Precisamos evangelizar, mas precisamos observar aqueles que estão compreendendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ajudá-los nesses primeiros passos. Temos aí esta frase também aqui na nossa apostila, aí, nas nossas folhas, que diz: discípulos que fazem novos discípulos, que vivem na comunidade dos santos, aprendendo a viver seu discipulado e a fazer novos discípulos. O Israel falou que foi muito difícil para ele nesse período de estar longe da igreja, não é? Então, logo viu possibilidade, ele estava aqui. Mas isso tem que ser realmente um desejo, um anseio do verdadeiro salvo, do cristão amadurecido, de estar aqui, de estar com o povo de Deus, caminhando junto. Como é que eu posso me sentir bem estando longe da igreja? E antes mesmo da pandemia, não é de hoje, surgiu um grupo de pessoas, que são os desigrejados. Não tem compromisso com a igreja, dizem que não precisam de igreja. E aí nós podemos observar, e aqueles irmãos que prestaram atenção nas minhas palavras, não é? Eu sempre falei que a pandemia, o impedimento de estarmos juntos, logo estaremos juntos, mas o que vamos perceber é a característica de pessoas que estão chegando, estão acompanhando, pessoas afastadas que estão voltando para o caminho, pessoas que estão chegando ao conhecimento que Jesus é o único caminho, verdade e vida. Mas, por outro lado, pessoas que não estão sentindo falta, não é? Apesar da possibilidade de estar, não estão. E observe, pessoas que até diziam, muitas vezes, que a igreja não podia jamais fechar, abrimos e cadê? Estamos aqui reunidos para viver esta verdade que a Bíblia nos ensina e que Jesus nos ensina. Esta verdade que está nesta frase. Um verdadeiro discípulo é aquele que faz novos discípulos. E aí eu devo dizer, ontem tivemos a representação da mulher samaritana. Quantas vezes eu usei esse exemplo? Ela tão somente voltou para a cidade e falou aquilo que Jesus havia dito. E toda a cidade foi em encontro de Jesus. Então o verdadeiro discípulo é aquele que apresenta Jesus para aqueles que estão perdidos. Ele não precisa, a princípio, conhecer todos os pontos lá dos versículos para o evangelismo, não é? Não precisa conhecer toda a metodologia, mas ele consegue realmente mostrar pela própria vida que Jesus transformou a vida dele e ele vai conduzir outros a esta salvação. E logo ele vai começar a discipular aquela pessoa. E de que maneira? Mostrando as ações corretas, não é? Opa, essa palavra não é legal, você precisa mudar o seu vocabulário. Será que é necessário passar por um discipulado intensivo para mostrar essas verdades bíblicas? É claro que não. Vai discipular quando dá um testemunho e se aproxima de uma pessoa que está com um problema, com uma séria dificuldade e vai dizer: olha, você precisa orar. Apresente para o Senhor a sua necessidade e Ele vai te ajudar a ser mais do que vencedor através de Cristo Jesus. Temos aqui mais um ponto de discussão no final desse primeiro ponto. Olha aí algumas perguntas, mais 3 perguntas aí, na série Discuta. Diante do padrão do Novo Testamento, é normal um cristão não se unir a uma igreja local? Olha que pergunta aí. Vamos pensar nesse padrão do Novo Testamento. Nós olhamos e olha o que eu tenho afirmado. Livro de Atos, um livro histórico, o desenvolvimento da igreja. E nós vamos percebendo que a organização de igrejas locais. Nós vemos lá uma descrição que aqueles que eram batizados, eles eram o quê? Arrolados a uma igreja local. É por isso que tem ali uma contabilidade do número de pessoas salvas. Nós vemos ali a organização dessa igreja no início. A necessidade dos diáconos, não é? E ali eles escolhem homens cheios do Espírito Santo. E aí nós vamos depois para as epístolas, são as cartas de Paulo, escritas a algumas igrejas, carta de João. Nós vemos as epístolas pastorais, as orientações para essa igreja.
Então nós vemos que cada salvo se unia a uma igreja local, porque na igreja local nós podemos trabalhar juntos e colocar em prática esta verdade principal, esta missão principal que Jesus deixou para a sua igreja: pregar o Evangelho e fazer discípulos. Então a pergunta aqui é: diante do padrão do Novo Testamento, é normal um cristão não se unir a uma igreja local? Creio que não. Não sei o que os irmãos pensam acerca disso, mas eu creio que não. E um texto muito utilizado de Hebreus, não deixando a vossa congregação, como é o costume de muitos. Então nós vemos que esse costume de muitos não é de hoje também, já vem daqueles dias. Esta orientação, a igreja é necessária para o nosso crescimento, e é por isso que aqueles cristãos que estão andando próximo do Senhor sentiram e sentem muita falta de estar aqui. Nós temos aqui como também uma obediência, o foco da igreja, o mandamento do Senhor, uma ordenança é o quê? Batismo e ceia. Hoje à noite celebraremos a ceia. Conversava com o irmão Elias e Gerúcio, que veio comigo lá na congregação de São Luís, cantou no coral, foram para o interior, e conversando com ele, e ele dizendo que faz muito, mas muito tempo que ele não participa de ceia. Ele não encontrou uma igreja com essa característica, ele não se sente bem. Quando ele encontrou uma, alguém o levava, que era uma outra cidade, houve uma dificuldade, ele não pôde continuar naquela igreja. E ele falou: olha, faz muito tempo. E vieram até aqui, mas eu não me senti bem de participar dessa ceia. Porque ele crê em verdades bíblicas, ele crê nessa importância de estar ali junto com o corpo, mas é alguém que daria tudo para estar aqui hoje à noite conosco aqui, participando da ceia do Senhor. Isso é um toquezinho, um alerta, porque há pessoas que poderiam estar e não estão. Vai ser a segunda celebração, e temos que lembrar que isso, acima de tudo, é uma obediência ao mandamento que Cristo deixou. E nós precisamos valorizar essas oportunidades. Isso só é possível aonde? Na igreja local. Como é que um desigrejado participa da ceia do Senhor? Se ele não acha importante, mesmo que siga aquele caminho que eu ainda não creio ser o ideal, aonde tem a ceia online, ele quer dizer que ele precisa então de uma igreja para participar de uma ceia, mas ele não vai à igreja. A igreja local ela é necessária e importante. Vamos ver o que Hebreus 10, 24 e 25 nos ensina. No nosso cartão comemorativo dos 49 anos, colocamos aí o texto de Hebreus 10, 25, mas aqui está nos apontando para essa passagem bíblica. Veja o que diz Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. Diz o seguinte: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Está vendo a importância da igreja local? Como é que o desigrejado vai ser estimulado às boas obras ou estimular outros irmãos se ele é desigrejado? Ele fica em casa. Ele diz que ele consegue servir a Deus, eu, minha esposa, minha família. O corpo, nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. E aqui nós vamos nos aperfeiçoando, ajudando uns aos outros. E nesse primeiro versículo ele está orientando isso. O autor de Hebreus ele diz para considerarmos aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E aí é maravilhoso isso. Porque ontem, e nós temos acompanhado um trabalho com jovens, indo além da igreja local. O que faz essa família que tem vindo aqui, vir lá, eles moram lá para Alvarenga, perto de Diadema, estão indo na igreja de Vila das Mercês, mas quando há um convite, estão aqui com prazer, louvando, adorando. O que faz isso? Então isso vai estimulando, e eu olho aqui, eu me motiva como pastor, ver que há pessoas com foco em Cristo, com pensamento em Cristo. E aqui na igreja local,
nós precisamos estimular uns aos outros. E é para mim prazeroso também olhar dentro da igreja e ver irmãos fazendo o trabalho, fazendo a obra, sabe, não se preocupando com status, com destaque, mas fazendo o melhor para o Senhor. O Marcelo, precisamos orar por ele, né? Vamos orar pela recuperação, está aí com a Covid, né? Foi testado positivo, mas é um irmão que está aí sempre com a esposa, disposto a fazer as chamadas pequenas coisas para o bom andamento da igreja, para o trabalho da igreja, para o culto. E já parou para pensar, o culto realizado envolve tantas coisas, não é? E envolve trabalhos de bastidores. Ontem eu estava agradecendo as irmãs aqui, né? Consolação, Marlene, Cícera, fazendo isso aqui para a apresentação da peça. Bastidores. E nem sempre há uma menção, mas olha lá no céu, haverá tanta surpresa, sabia? Aquelas pessoas que sempre estiveram à frente, visivelmente fazendo algo, e aí vamos ver, você vai receber todos os galardões, vai sobrar nenhum para mim, né, Karina? E aí de repente você vai ver, como é que ele pode? E vai ver aqueles irmãos que fizeram tantas coisas. Eu estava me lembrando esses dias de uma irmã Ruth. Irmã Ruth, ela morava em uma viela no Jardim São Luís, junto com a sua filha especial. E aquela senhora de cor, de idade, se converteu. Todas as vezes que tínhamos um trabalho com crianças, aquela senhora você via de longe. Havia uma multidão de crianças no bairro rodeada por ela. Ela saía arrastando a criançada da comunidade para a igreja. E assim foi ela, a vida dela. Se converteu já com uma idade, mas permaneceu firme ali até o fim. Visitei ela nos últimos dias com câncer, caroço nos ossos, hospital das clínicas, e partiu para a eternidade. Mas ela fez um trabalho com excelência. Eu não tenho dúvidas que haverá muitos galardões, mantendo a sua firmeza, a sua fidelidade ao Senhor. Não tinha muita instrução, conhecimento teológico, mas que obra grandiosa! Apresentou o Evangelho para muitas vidas. Crianças que já não são mais crianças, não é? E aí está a importância de nós termos o foco em Cristo Jesus. Olha o versículo 25, e consideremos-nos uns aos outros para nos... 25, e não deixando nossa mútua congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Exortação para não deixar a igreja, e exortação para admoestar. Viram que no nosso cartão de comemoração não está a palavra admoestando, mas está a palavra aconselhando? Porque de fato esta palavra traduzida envolve aquilo que podemos dizer o dom de exortação traz. Não é simplesmente dar uma dura, mas o dom de exortação propõe isso, aconselhamento. Há cristãos que têm medo de puxar a orelha. Há uma igreja hoje que está enferma, que não é saudável, porque acreditam que não se pode, porque fulano vai ficar magoado, vai ficar triste. Então passa a mão na cabeça e você acaba acariciando o pecado. Mas aqui está dizendo que nós devemos o quê? Aconselhar. Meu irmão, por que você fez isso? Pense bem, isso aí não agrada ao Senhor. Agora, se você fizer o que é certo, Deus vai te abençoar. Então a igreja saudável, ela traz esta característica. Aqui nós temos uma orientação para lermos também os versículos que antecedem e precedem. Olha o versículo 19 de Hebreus 10. Versículo 19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Olha que orientação para nós como igreja. Uma igreja saudável é aquela que reconhece que
Cristo é o cabeça e que segue este cabeça. E para fazer isto, eu preciso olhar para mim, olhar para o meu coração, para as minhas obras, confessar os meus pecados e abandonar. E tudo isso eu faço por quê? Pela glória de Cristo, por amor e gratidão, por aquilo que Cristo fez por mim, se oferecendo no meu lugar, e aí eu vou chegar a Ele com inteira certeza. E veja o que diz aqui, tendo o coração purificado, ou seja, tendo a mente purificada da má consciência. E ainda os versículos de número 26 e 27 diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quantas pessoas, conhecendo a verdade, estão pecando voluntariamente? É uma decisão dela. Ela está abandonando a verdade da palavra de Deus. Quando o verdadeiro cristão peca, o Senhor sempre traz o conhecimento da verdade e o caminho de volta. Mas quando ele não se arrepende, o coração vai endurecendo. Provérbios fala isso. O homem que repreendido muitas vezes e endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então nós precisamos ter cuidado. Deus, Ele ama os seus filhos. Se você é um filho de Deus, Ele te ama. E se Ele te ama, sempre que você desvia os seus pés, Ele procura trazê-los de volta. E ninguém melhor do que você mesmo para reconhecer que é o Senhor te disciplinando, te dando oportunidade de voltar para o caminho. Então, se você passar por uma situação como esta, que você se decida por voltar ao caminho dele, ao caminho de Cristo. Amém? Segundo ponto a ser destacado aqui, o que é uma igreja saudável, então? É interessante que nesse estudo aqui a respeito da igreja saudável e das marcas, o autor ele se preocupa tanto em falar das igrejas doentes, ou seja, da igreja que não é saudável, mas ele vai focar principalmente nos pontos de uma igreja saudável, no ponto daquela igreja histórica, daquela igreja que foi, na verdade, ensinada por Cristo a ser uma verdadeira igreja. Então, para nós termos aí uma compreensão, no ponto 2, o que é uma igreja saudável? Há uma necessidade dessa definição sobre igreja. Veja aí no primeiro parágrafo do ponto 2, se é importante que o cristão viva unido a uma igreja, precisamos então entender o que ela é e o que ela não é. Hoje, diversas rejeições à igreja se devem por auditórios que podem até ter placa com a inscrição igreja, porém, como Jesus mesmo disse, são sinagogas de Satanás. Então não é um mero título de uma placa que aponta que ali está uma igreja verdadeira. Mas aqui é citado no próximo parágrafo o texto de Hebreus, capítulo 12, versos 22 e 23. E eu vou ler aqui, diretamente da Bíblia, Hebreus, capítulo 12, versos 22 e 23. E aí nós vamos encontrar aquela situação que eu mencionei sobre igreja invisível, igreja universal. Veja aqui, Hebreus capítulo 12, versos 22 e 23. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. E observe agora, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Viram o início do versículo 23? A universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos aonde? Nos céus. Eu falei que a igreja local é percebida no livro de Atos quando se fala no número de salvos. Como ter essa estatística, um controle?
Então nós podemos hoje pegar o rol de membros da Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém e teremos um número de membros aqui. Porém, nós sabemos que na igreja local, há alguns que são os congregados, são convertidos, mas ainda não estão arrolados na membresia, porque não batizaram, não tomaram uma decisão, não é? Nesse sentido, mas eles estão inscritos aonde? No céu, nessa assembleia, nessa igreja universal. Quando nós mencionamos esta palavra, teologicamente falando, Igreja Universal, são aqueles que são convertidos, espalhados na face da terra e que estão inscritos no livro da vida. Então nós podemos aí até compreender. Imagine que hoje você fale de Jesus para alguém e aquela pessoa se converta. Mas aí hoje à noite, essa pessoa se converteu agora, na hora do almoço. E aí Cristo volta à tarde. A igreja dele é arrebatada, os salvos. Ou seja, não é aqueles que estão apenas arrolados na membresia da igreja local, mas aqueles que estão inscritos nos céus, amém? Como diz aqui. Então, olhando para a palavra de Deus, nós encontramos esse ponto, né? A realidade, olhando para a palavra de Deus, que existe a igreja universal, mas nós encontramos também as igrejas locais, e esse quadro que está aí, como também na apresentação, aponta para esta verdade. Estão vendo esse quadro? De um lado está a igreja universal e depois aí ao lado igrejas locais, e partindo das igrejas locais, o que nós vamos encontrar? Quando nós olhamos para as igrejas locais, nós vamos encontrar as igrejas falsas. E essas igrejas falsas são aquelas que não pregam o evangelho genuíno. As igrejas falsas são aquelas que são consideradas as igrejas mortas. Por quê? Para elas Jesus não é o único caminho. Existem algumas igrejas hoje que falam até de Jesus, mas dizem que para a pessoa ser salva, ela precisa, por exemplo, guardar o sábado. Elas precisam obedecer à verdade ensinada ali. Ou seja, Jesus não é o único caminho. Então, esta não é uma igreja verdadeira, é uma igreja falsa. E só vamos descobrir isso conhecendo a verdade da palavra de Deus. E alguém já afirmou que nós não precisamos conhecer tudo aquilo que uma seita ensina. Basta conhecer a verdade da palavra de Deus, e quando alguém apresentar algo que não seja verdadeiro, nós vamos detectar pela verdade que nós conhecemos. E isso é básico. Normalmente uma igreja falsa, ela não traz um ensino verdadeiro sobre a Trindade, sobre Deus Pai, sobre Deus Filho, sobre Deus Espírito Santo e sobre essa verdade do Evangelho. Agora, a igreja local, as verdadeiras, nós vamos encontrar igrejas verdadeiras e igrejas saudáveis. Por que essa diferenciação? Né? Ontem alguém me perguntou: pastor, estou com uma dúvida a respeito de algumas coisas que envolvia dons de línguas. E eu fui lá e expliquei, passei alguns áudios. E depois ela falou: ufa, eu realmente estava com algumas dúvidas. E por sinal ela pesquisou e trouxe informação que vinha de uma igreja falsa, que parece ser verdadeira, mas a prática não é. E aí eu expliquei o que a Bíblia diz. Usando os próprios textos citados por ela, eu pude explicar a verdade da palavra de Deus. Então nós encontramos, eu falei: olha, essa pessoa aqui cria até nisso, ela tinha amigos que estão ligados a algumas outras igrejas. E falei: eles creem, existem igrejas que estão aí, são locais, são verdadeiras, porém têm uma compreensão errônea acerca de algumas verdades, não da verdade básica, que Jesus é o único caminho, não dessa verdade básica da Trindade. Por exemplo, eu comentava ontem, acho que o irmão Israel, com Isaac, que diante dessas coisas que um líder batista falou, que eu não concordo nem um pingo, um pastor de uma dessas igrejas, que não são batistas, trouxe uma repreensão verdadeira, baseada na palavra de Deus. Mas ele crê, esse
pastor crê que Jesus é o caminho, crê na Trindade, mas ele tem algumas diferenças, né, em coisas que não implicam na salvação da alma. Mas ele pode vir a conhecer um dia, quem sabe, estudando a palavra de Deus. Agora, as igrejas saudáveis seguem aquilo que os apóstolos deixaram como ensino na verdade da palavra de Deus. Espero que os irmãos estejam compreendendo aquilo que eu estou colocando aqui nesse ponto, né? Mas fechando esse ponto 2, né, nós podemos ver aqui no penúltimo parágrafo aqui do capítulo 2, né, o que é uma igreja saudável, está dizendo aqui, além de universal e local, a reforma protestante trouxe outra distinção importante, verdadeira e falsa. Nem tudo aquilo que se diz igreja é de fato uma congregação de Cristo. Então, como diferenciar? Na teologia católica romana, a estrutura hierárquica visível é um fator diferenciador, porém a reforma colocou o evangelho como critério de identificação. Onde o evangelho é puramente pregado e a ceia e o batismo são corretamente administrados, sem macular o evangelho, aí se tem uma igreja verdadeira. Cita até aqui a questão da reforma que é comemorada hoje. Mas a base principal, vejam, o evangelho, a salvação exclusivamente através de Cristo Jesus. A observação da ceia do Senhor, não como uma transubstanciação daqueles elementos como é apresentados, mas sim nós participamos da ceia em memória de Cristo. Então, nós vemos que isso aqui é um alicerce, são bases que são encontradas na igreja apostólica e que deve existir na igreja verdadeira, na igreja saudável nos dias de hoje, né? Então temos aqui perguntas, né, no ponto de escuta. Por que é importante fazer essa distinção entre igreja universal e local, falsa, verdadeira, doente e saudável? Lembram de Apocalipse? Uma das cartas que Cristo dirige a uma das igrejas? Igreja de Laodiceia. Historicamente nós entendemos, né? Só lembrando, entendemos que aquelas cartas são igrejas que existiam na Ásia naquele tempo, e o Senhor usa aquelas igrejas para trazer uma verdade para a igreja de hoje e para a nossa vida. Podemos aplicar o conteúdo daquelas cartas para a nossa vida, mas nós cremos que também ali, em cada igreja, ao desenvolvimento histórico dessa igreja fundada por Cristo. E podemos compreender que a última carta está realmente adequada à realidade da igreja de hoje. E é aquela igreja que ele diz que estou à porta e bato. E ele está fora da igreja, Cristo, o cabeça. Por quê? Ali retrata uma igreja onde Cristo não é o cabeça, onde há uma exaltação do ego, do homem, da vontade do homem, onde sempre o princípio é guiar e fazer a própria vontade e não a vontade do Senhor. E é isso que nós vamos poder ver ao longo das aulas, que a igreja saudável está sempre focando em Jesus, sempre buscando a glória de Deus e não a glória pessoal. E também aqui, em segundo lugar, o que é uma igreja saudável para você? Você seria capaz de listar algumas marcas de uma igreja saudável? Nós vamos pincelar aqui no terceiro ponto, né? Mas pelo que eu tenho dito aqui, uma coisa essencial: evangelho. Ou seja, pregar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que somente o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quer outra coisa? O que é uma igreja saudável? Uma igreja onde o foco está na palavra. Nós estamos num país onde o foco é o louvor, né? E esses movimentos, Estados Unidos já estão por aqui. E são igrejas que o foco é a música, é louvor, adoração, né? É quando abre a palavra, a gente bocejando, gente saindo. Mas nós vemos que a base da igreja apostólica, o foco está na palavra de Deus. Estão alicerçados, na verdade, da pregação da palavra de Deus.
Terceiro lugar, em qual ordem você colocaria estas marcas? O que é primordial? O que vem em primeiro lugar? Então, nós podemos olhar para a igreja de fato bíblica e vamos encontrar um parâmetro e uma orientação. Não sei se algum irmão teria algo a dizer, né, sobre as marcas. Você poderia colocar aí qual é a marca de uma igreja saudável? Você seria capaz de acrescentar algo já nesse momento? Olhando para as igrejas que nós temos aí, sim, irmão? Se eu realmente faço parte de uma igreja saudável, louvo e glorifico a Deus, eu vejo pelo próximo, necessitado, e eu não estender a mão para ele, então eu vou fazer uma igreja saudável. Está aí um ponto importante, e Hebreus nos ajuda a pensar nesse sentido também, não é? Se eu sou um cristão e vejo o irmão com necessidade, como é que eu posso dizer que está tudo bem, né? Tinha um músico, um programa, né, evangélico antigo, que dizia: quero estar de bem com a vida. Aí eu me lembro que o pastor Marcelo dizia na época: como é que eu posso estar de bem com a vida quando também o próximo está indo para o inferno? Quando o meu próximo está com necessidade? E tudo começa onde? Na igreja, não é? Fazer o bem, principalmente aos da fé. E aí nós percebemos que depois nós vamos estendendo a mão, indo mais além. É uma realidade, é a marca de uma igreja saudável. Agora, o mundo traz a proposta do individualismo, é cada um preocupado consigo mesmo. Há alguma marca a mais que os irmãos queriam dizer ou não? Poderiam mencionar? Uma marca saudável da igreja tem a alma. Fazer almas. Eu vi um pastor que eu achei interessante, ele contando, né, na sua visita aos Estados Unidos, ele foi numa igreja, eu vou dizer o nome, e ele disse que achou muito importante, justamente no primeiro de novembro. E eles falam que é considerado como todos os santos. E essa igreja fez um culto em homenagem a todos os santos que pregaram o Evangelho desde o começo. E eu fiquei pensando na nossa vida, onde nós morávamos, onde nós aceitamos a Jesus Cristo, aquele santo homem que foi ali ao Evangelho, porque não é brincadeira, lá é um lugar muito difícil, os Zé conhecem lá. E hoje não, mas naquele tempo era muito difícil. E o que aquele homem ia fazer lá? A gente não tinha dinheiro para dar para ele, mas ele tinha o desejo de levar o Evangelho a ele. Então é uma marca que me marcou para sempre. E sempre que nós fazemos uma trabalho lá, nós oramos a Deus por essas pessoas que foram lá. Então, eu acho que a marca da igreja, essa igreja tem muitas marcas saudáveis. As primeiras pessoas que chegaram aqui, e são pessoas santas, pessoas que buscaram a levar o Evangelho. Eu acho que isso é uma das marcas da igreja, é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E essa igreja tem marcas muito profundas na vida daqueles que estão comigo. É uma verdade, o Evangelho. Olhamos para Atos e vemos essa pregação, olhamos em Mateus e vemos a ordem de Jesus, e de fato, né, historicamente, a gente olha para trás, eram pessoas que não tinham tanto conhecimento teológico, mas conheciam a verdade do Evangelho. Os trabalhos surgiram assim. E até conversando com o irmão Elias no interior, eu dizia para ele, né, aquele anseio, ele está lá, casal idosos, né? E ele viveu esse momento de ver igrejas sendo edificadas, não é? Era muito comum pessoas mudarem de local e aí não tinha igreja, começava ali, não é? E uma das coisas que eu falei para o irmão Elias foi exatamente esta. Hoje nós vivemos uma época complicada, porque nos meios teológicos, seminários, as pessoas começam a estudar, os alunos, e começam a querer conhecer mais conhecimento intelectual, e querem se tornar bacharel e depois mestre. Não há nenhum problema, nós devemos conhecer mais, mas eles acabam focando nisso, querem se tornar doutores, e aí deixam o quê? De ouvir um chamado, a pregação da palavra de Deus.
é de se tornar talvez professores, mestres, ensinadores, e hoje há uma grande carência de obreiros na seara do Senhor, que foquem principalmente no Evangelho genuíno. Vamos ter cuidado com isso. Terceiro e último lugar, para nós irmos aqui para a conclusão. O que é uma igreja saudável? Terceiro lugar, o que é uma igreja saudável para Deus? Nós temos uma frase aí colocada, também do pastor David, que diz: Deus criou a igreja, e isso implica que Ele possui toda a autoridade na igreja. Deus nos diz o que a igreja é e como ela deve funcionar. É exatamente isso que nós podemos aprender olhando para a verdade da palavra de Deus. Então nós, como igreja e como servos de Cristo, devemos olhar para a verdade da palavra de Deus e seguir um princípio estabelecido por Ele. Logo após esta frase, nós temos aqui escrito o seguinte: nossa lista demonstra o que é mais importante para nós, porém ela precisa se conformar às prioridades do reino. Cristo fundou a igreja e a comprou com seu sangue para apresentá-la perfeita. Seria pretensão nossa que nem mesmo conseguimos respirar sem Cristo. Vou ler novamente. Seria pretensão nossa que nem mesmo conseguimos respirar sem Cristo, achar que podemos definir como a Assembleia de Jesus deve se organizar e se comportar, ou pensar que nossos métodos são melhores que os planos daquele que sabe todas as coisas, o princípio e o fim, o que enviou seu Espírito para operar poderosamente na igreja com os meios que ele prescreveu. Eu tenho uma série de livros na minha biblioteca e tenho até uma coleção que tem pelo menos 3 ou 4 livros que falam sobre crescimento de igreja. Se nós olharmos no Evangelho, vamos encontrar um bocado de livro. E normalmente é apresentado o sucesso de alguém naquele trabalho. E aí tentam implantar aquele projeto em um trabalho local. Mas como que isso pode dar certo? Nós precisamos olhar para a Bíblia e para a verdade da palavra de Deus. Por isso que as marcas de uma igreja saudável se preocupam olhar para o ensino apostólico, a maneira como a igreja desenvolveu ao longo dos séculos e trazer esta base. Porque nós precisamos entender que cada igreja está inserida em um contexto. Eu já mencionei de igreja próxima que foi uma igreja que surgiu o foco, o pastor trazendo essas verdades de uma igreja saudável, ele procurou alcançar os ricos. Nós encontramos igrejas que estão em comunidades, como Paraisópolis. Cada igreja está inserida em um contexto e ela deve levar esta verdade bíblica dentro do seu contexto. E é isso que nós precisamos observar. Temos aí, mais adiante, mais uma frase importante, né? Antes do último parágrafo nesse capítulo está escrito: quaisquer que sejam as maneiras de se construir a igreja, que nos pareçam oportunas, adequadas e razoáveis, a questão é não qual constituição da igreja de Cristo parece conveniente para a sabedoria humana, mas qual constituição foi realmente estabelecida pela infinita sabedoria de Deus. Não importa o que parece certo para nós, importa o que Jesus ordenou. Ele governa a sua igreja por meio do cetro da Escritura. Essa verdade traz imensa liberdade a pastores e igrejas. Isto porque não mais precisam se exaurir tentando surfar a uma tendência, a última tendência. Eles podem ser ativamente fiéis, plantando e regando e confiando que é Deus que dá o crescimento. Podem focar mais em ser fiéis do que bem-sucedidos aos olhos do mundo. Um exemplo que eu posso dar aqui, pastor Mendes, a igreja Piba de Atibaia, ele participou da fundação daquela igreja. E a igreja lá, se você for ao culto, você não vai encontrar um piso de ardósia, não vai encontrar esses bancos, e nem como algumas igrejas há, bancos já amalfadados, né?
Você vai encontrar são cadeiras de plástico. E você vai olhar o templo, o que você vai perceber é que é um ginásio. Quando eles saíram de um prédio que eles tinham, e Deus abençoou com essa propriedade, é uma história maravilhosa que fica para outra ocasião, eles resolveram criar esse aspecto de um ginásio. E por ser o maior ginásio local ali na cidade, o que acontece? Isso proporciona à igreja, ao longo do ano, de receber alunos de escolas para formatura, e toda ocasião que eles pedem para utilizar aquele espaço, eles têm uma oportunidade para deixar a marca do Evangelho, para dar uma palavra. Todos os anos, eu olhei esse ano, né, mas todos os anos eu já vi, sai matéria em um canal de TV e falando sobre as férias escolares. E eu vi isso, né, muitas vezes numa reportagem, dizendo, indo até lá e dizendo, o que você vai fazer com as suas crianças nas férias? Não tem o que fazer? Olha, tem uma igreja viva de Atibaia e tem um programa onde tem esportes durante as férias. As crianças da cidade vão para lá, os pais deixam lá e tem atividade, ping-pong, o basquete, o esporte, e eles têm lá um pastor, que de fato é o pastor da área de esportes. E aí tem atividade com idosos e outras coisas mais. Então é uma igreja que, se você for lá, apesar dessa característica física, eu posso afirmar que é uma igreja saudável. Por quê? A pregação lá é uma pregação expositiva. Eles pregam a palavra de Deus, eles levam o Evangelho, eles têm um seminário na própria igreja, eles estão abençoando a vida de líderes em todo o país. Eu participei de um desses cursos, né, trazendo essa verdade do Evangelho genuíno. Então nós precisamos também observar. O essencial são essas marcas de uma igreja saudável. Indo aqui para a conclusão, ou melhor, né, temos ainda 3 perguntas aqui. Primeira delas, você já ouviu alguma proposta de crescimento de igreja? Qual é a última tendência da sua região? As propostas hoje são muito ligadas a isso, louvor. Eu me lembro que anos atrás, quando começou um movimento chamado Gospel, que até muitos músicos conhecidos foram contra essa palavra, que não era muito adequada para a proposta, o que acontece? Havia, eu me lembro, movimentos em uma dessas igrejas que trouxe a proposta, toda segunda-feira, aí tinha lá o louvor, a banda tocando, traga um quilo de alimento não perecível, e o que houve foi, na verdade, uma grande migração de juventude de outras igrejas indo para lá. Historicamente, existe um grupo que saiu de uma igreja batista, foram uma das primeiras bandas a ser revelada por esse movimento, se tornaram até bispos e por aí vai, e alguns anos atrás eles saíram de lá do movimento e falaram, voltamos para a origem. Por quê? E eles mesmos dizem que aquela proposta não pode suprir a necessidade do homem, porque eles fugiram das marcas de uma igreja saudável, e aí eles voltaram, e ele até chegou ao ponto de dizer, não quero mais ser chamado de apóstolo, bispo, e ele é um pastor, e por sinal, eles foram, cada integrante, para um seminário, estudar a palavra de Deus, buscar uma formação teológica mais fundamentalista, né? Ou seja, voltando para a origem, para a verdade da palavra de Deus. Outra pergunta, qual seria a lista de Deus para uma igreja saudável? Vamos apresentar já aqui nessa conclusão, aí a lista. E terceiro, qual você imagina que seria a ordem de prioridade de Deus? Prioridade do homem. Olhe dentro da igreja. Faça essa pergunta para alguém aqui na igreja. E você vai ver que a prioridade são outras. Não está no Evangelho, como foi colocado. Jesus colocou lá em Mateus. Evangelho, fazer discípulos, batizar. Sabe qual vai ser a grande ênfase, talvez? Quantidade. Quantidade. Não é essa a ordem. A quantidade na igreja de Atos veio mediante a pregação do Evangelho. E aí as pessoas se converteram e foram sendo arroladas na igreja local. Vamos à conclusão.
Conforme avançamos para refletir sobre as 9 marcas de uma igreja saudável, como proposta pelo pastor Mark Dever, é importante fazer algumas observações que o próprio autor destaca no prefácio de seu livro. Estas não são todas as marcas possíveis de uma igreja saudável, nem é um inventário completo de todos os sinais de saúde da igreja. Talvez você sinta falta de alguma que considera crucial. Dever é o ministério e o ministério 9 marcas, porém entenderam que é estratégico, fiel e correto continuar focalizando a atenção dos cristãos em assuntos específicos. E essas são as marcas que veremos aí, pelo menos aqui 2 domingos. Primeira marca, pregação expositiva. O que é isso? Resumindo, não é pegar um ponto aleatório e formar uma doutrina. Porque isso aí, sabia? Se você pegar um versículo isolado, em Atos, você consegue defender, por exemplo, a ideia do comunismo, que repartiam e tinham tudo em comum, não é? E nós pregamos sobre essa passagem. Pregação expositiva é entender que a Bíblia tem uma mensagem original, uma mensagem central em primeiro lugar, e depois fazer uma aplicação para a nossa vida. Uma teologia bíblica, não qualquer tipo de balela que se espalha por aí. Teologia bíblica é alicerçada em versículos bíblicos. Terceira marca, o Evangelho, que foi mencionado, tão importante, que Jesus é o único caminho. Quarta marca, o entendimento bíblico da conversão. Há pessoas que são convencidos e não convertidos porque não entenderam o Evangelho. É como o pastor dizia, filho de crente não é crente, é cretino. A menos que ele se converta e entenda que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quinta marca, o entendimento bíblico da evangelização. Como é que nós vamos evangelizar, alcançar as almas? Qual é a proposta bíblica para isso? Sexta marca, o entendimento bíblico da membresia na igreja. Quantas igrejas existem membros intocáveis? Não, esse é filho do diácono. Não, aquele não pode tocar não. Mas na Bíblia não tem isso não, né? E essa é uma das situações que acontece o problema de líderes saírem às vezes de igrejas, né? Porque tem os donos. Pastor Mendes falava comigo no retiro, eu me lembro, conversando sobre uma igreja do interior, ele falou, olha, aquela igreja eu conheço. E para pastorear aquela igreja tem que ser bíblico e corajoso, porque aquela igreja é conhecida na cidade pelos pecados. Sabe, de líderes da igreja envolvidos com pecado, adultério, e aí alguns líderes que passaram por lá não disciplinaram, porque havia pessoas influentes na igreja. E esse autor, Mark Dever, ele pastoreava uma igreja nos Estados Unidos que era algo semelhante, havia políticos, pessoas corruptas, e aí advogados que faziam negócios ilícitos, e quando ele colocou em prática a marca 7, ele começou a resolver aqueles problemas e a igreja cresceu. Marca 7, disciplina bíblica na igreja. Marca 8, interesse pelo discipulado e crescimento. E a 9ª marca, liderança bíblica na igreja. Como isso é necessário? Os irmãos terão tempo de ler aí o conteúdo desta lição, né, os pontos que nós não pudemos ler, mas eu quero ler os 2 últimos parágrafos apenas, para nós concluirmos a aula de hoje. Os 2 últimos parágrafos. Por fim, se essas marcas não são uma nova tendência, mas resumos dos ensinos bíblicos sobre a igreja, então elas não são opcionais. Se expressam aquilo que Jesus quer em todos os tempos para o seu povo, então não podemos escolher qual marca preferimos. Nós precisamos buscar ter todas essas em nossa igreja. Não podemos achar que eram para outros tempos, nós precisamos compreender que são também para o nosso século. Certamente, o tempo e o modo como serão implantados vão depender da prudência pastoral e de cada caso, bem como a forma e o tempero de como cada marca se mostrará. Entretanto, uma coisa é certa: quanto mais significativas e intencionais estas marcas forem, mais encontraremos uma igreja
saudável. Então nós vamos poder contemplar isso. Antes de olhar para cada uma dessas marcas, a próxima lição vai tratar sobre a Igreja do Deus Trino. E depois de tratar dessa lição do Deus Trino, aí nós vamos entrar nessas marcas, procurando aprender, trazer para a nossa vida, para a igreja local, entendendo que o Senhor nos dará sabedoria como aplicar isso no seio da igreja local. Então vamos amar cada vez mais o Senhor, amém? E vamos servi-lo fielmente. E veremos o nome do Senhor exaltado. Porque mesmo nesse período de pandemia, retorno, culto limitado, é possível nós encontrarmos um caminho, que é o caminho do Senhor, para que a sua igreja continue a crescer. E que Deus abençoe as nossas vidas, amém? Nós vamos encerrar com a palavra de oração. Quero lembrar os irmãos que hoje à noite, celebração da Ceia do Senhor, mas também teremos conosco a missionária Ana Ladaeta. Lembram dela? Esteve conosco no domingo pela manhã. Ela participa do ministério do Gabriel, aquele ministério que trabalha na Venezuela, trazendo esporte, alimentação também para as crianças e a pregação do Evangelho. Ela vai trazer um relatório sobre o projeto. Então venha à noite. Nossa diretora de missões também vai ter uma palavra e um desafio para a igreja hoje à noite. Teremos muita coisa, tá vendo? Como mesmo na pandemia, a igreja continua trabalhando. Então venha, participe e certamente Deus vai abençoar as nossas vidas. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado ao Pai por esta manhã, pelo estudo da Tua Palavra, por esses princípios, estas marcas que podem não ser completas, mas são as marcas essenciais para sermos igreja hoje, uma igreja que segue Cristo como cabeça e como autoridade máxima. Molde as nossas vidas, nos capacite a sermos esta igreja nesse tempo, nesse século em que nós vivemos. Abençoe a vida de cada irmão aqui, presencialmente, e aqueles que estão acompanhando essa transmissão online. Nos dê um domingo abençoado, um almoço maravilhoso, e que logo mais estejamos juntos para exaltar e glorificar o Teu nome. Muito obrigado. Esta é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe e fiquem com Deus. Um ótimo almoço e logo mais estaremos novamente aqui. Fiquem com Deus.